cultural veio apenas consolidar juridicamente um processo que ao longo de toda a história de Itabira sempre existiu. Itabira é uma cidade que tem amplos foros de cultura. Não fosse isso, ela não seria berço de tantas pessoas ilustres. Não é qualquer cidade que tem um festival tão longevo de meio século. Eu gosto de falar meio século, são mais de 50 anos. Nós vamos fazer a 51ª edição. Né? Nós vamos, que eu estou falando dos itabiranos, tá? E eu sou um deles. Temos que ter muito orgulho disso. Não é qualquer cidade que tem um festival tão longevo, que edita um festival por ano, ininterruptamente. Né? É importante dizer que o festival nasce num momento de difícil, né? na história brasileira, em tempos de ditadura militar. Portanto, foi um festival que nasce de uma resistência. Ele antecede, né, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, né, a instituição da Fundação. Portanto, ele é o grande laboratório formador e que pavimentou o caminho até a gente chegar na Fundação. Eu me arrisco a dizer que não existiria a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade se não fosse o Festival de Inverno. No primeiro Festival de Inverno que nós fizemos, de fazer e lazer, foi assim um sucesso estrondoso, porque nós conseguimos fazer curso de pintura, de cerâmica. Esse ano eu quase chorei quando eu vi o quanto que caminhou, sabe? A Fundação Cultural, ela não existia, né? Existia, era DECITA, né? Que era um departamento da prefeitura onde as atividades culturais eram desenvolvidas através desse departamento. E quem geria era a minha mãe, a Miriam Brandão. Que havia sido minha aluna na faculdade, ela era a pessoa encarregada da vida cultural da cidade. E a gente fazia os festivais de inverno, fazia no Atlético, no Valério do Pará, no Valério do Campestre, no Teatrinho das Freiras, em praça pública. Bom, o meu trabalho inicial na Fundação foi inclusive um processo um pouco antes da própria criação do Centro Cultural. Porque desde há mais tempo, tanto através do Cometa e mesmo antes do Cometa, a gente sempre teve uma grande luta aqui em prol das manifestações culturais de Itabira. De certa forma, a gente se sente assim meio que todo aquele grupo de estudantes, né, o Coutinho e tantos outros, né, que participavam desse movimento, né, do movimento estudantil naquela ocasião, se sentiam meio que autores também desse movimento que aconteceu em Itabira naquela ocasião. Era um movimento cultural muito forte. Muito forte. E isso fez com que as autoridades se sensibilizassem com essa necessidade, né, que a cidade manifestava. O momento político do país, o momento cultural do país, colaborou com que Itabira, com esse sangue cultural que a cidade sempre teve, também se inserisse nisso. E a gente foi privilegiado, a nossa geração foi privilegiada com essa inserção dentro da cultura. E nós montamos o grupo, né? O grupo, a primeira peça que nós montamos foi Eu, Tu, Ele e Nós, Vós, Eles, que era, né, a conjugação do verbo ser, que era de cada um pouquinho tinha lá. E dentro disso aí tem várias histórias, né, que aconteceram, né, no decorrer, né? E dentro disso o pessoal tinha expectativa do teatro, né? Já o Festival de Inverno Itabira era muito forte já. E todo mundo ficou conhecendo, todo mundo ficou sabendo. No dia da apresentação, não cabia um mosquitinho naquele teatrinho. Ficou lotado, todos os nossos amigos, parentes, todo mundo dos bares que a gente frequentava. Depois do acontecimento da peça teatral Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, a gente estava lembrando em casa outro dia, essa semana mesmo, que num dado momento lá, uma das irmãs disse assim: por que vocês não pedem o prefeito, o Dr. Jairo Magalhães, que cria um teatro para vocês? Uma coisa que precisava de espaço, né? Porque não tinha lugar.
Os lugares funcionavam, mas não tinha conforto, não cabia o tanto de pessoas que iam, né? O pessoal era tão animado que fizeram manifestações na rua, né, com cartazes, com faixas, pedindo, né, a realização do teatro, que o teatro fosse feito, que Itabira tivesse um lugar assim mais próprio, né, para apresentações, né? Vamos pedir o prefeito para conversar com ele. Fomos um dia, a prefeitura é onde é o museu. Não deu certo, voltamos. Aí fomos outro dia, aí marcamos direitinho, ele nos recebeu, o doutor Jair. Fomos o Iara, Regina, Lelinho e eu. Aí ele nos atendeu e pegou a planta e estendeu na mesa, aquela planta grandona assim do teatro. Olha aqui que eu estou construindo para vocês. O doutor Jair era uma pessoa muito sensível nesse ponto, ele mandou brasa e fez o teatro, que está aí até hoje, né? Dando base a essa cultura vasta que Itabira tem em todas as áreas, né? Saiu aquele teatro maravilhoso, que inaugurou na frente com um palco grandão, com Mercedes Souza. Na hora que ela subiu no palco, eu lembro, caiu uma bruma branca sobre a cidade, sobre o palco. Aí a iluminação era só sobre ela. E ela cantando, eu até arrepio quando estou lembrando, estava toda arrepiada aqui, né, em cima do palco, com aquela voz maravilhosa, inesquecível, sabe? E ele respondeu da seguinte maneira: olha, eu vou realizar um projeto que é de interesse para a população futura de Itabira. Então ele estava pensando no futuro da nossa cidade. E a gente rodava os bairros com essa apresentação. Aí, depois que se construiu aqui a casa, um belo dia a gente passando por aqui, nós vimos que estava fazendo a inauguração do prédio. E nós subimos ali para o foyer, a turma toda, e vimos que estava tendo uma apresentação aqui, da inauguração do teatro. Eu lembro bem que aí nós batemos na porta, que já estava fechada, aí saiu Miriam Brandão e o prefeito, que era Jário Magalhães. Falou: vocês querem assistir o espetáculo? Aí eles, muito educadamente, falaram assim: não, nós vamos arrumar lugar para vocês. E abriu as portas e deixou que a gente descesse e sentasse no meio da plateia para assistir. Um dos teatros mais encantadores, com uma acústica incrível. Tanto dessa parte visível, mais visível aqui para nós, né, que são esses lambris de ipê, que na realidade tem a função de evitar o eco aqui dentro, tanto aqui na frente, né, do palco, quanto também lá no fundo. O Flávio Venturini, quando ele esteve aqui, ele falou que aqui, a acústica daqui é uma das melhores de Minas. Só perde para o Palácio das Artes. Mas aqui é a segunda melhor acústica de Minas, da região toda, do estado de Minas Gerais. E ele falou que, por um prédio de 40 anos, ter essa estrutura, ter essa solidez, é o melhor teatro que tem. E nesses primeiros tempos houve muita efervescência, vários shows assim do Rio de Janeiro, coisas boas. Então vinha o Grupo Corpo, vinha artistas famosos tipo Paulo Otran, né? Jean Francisco Guarnieri. Com a peça eles não usam black tie. E depois foram 3 apresentações. Lembro dele no Bar Sinédio durante o dia, ele ficava jogando sinuca, a gente passava lá para dar um oi, para entrar em contato, né? Aí depois lembro de Neila Torraca com Hamlet. Sabe, então, quando fez o Centro Cultural, eu fui no Dr. Jair e falei assim: e o nosso Centro de Artesanato, como é que fica? Aí ele foi e pediu um espaço para nós. Nós começamos, a nossa primeira sala foi na Fundação Cultural. Nós depois passamos aqui para o antigo Museu do Ferro, né? Eu assumi em 83, no final de 83, e em 84, que eu estava administrando, eu senti assim, uma dificuldade em administrar a parte de cultura, porque havia assim, um viés de uma e de outra muito diferente. Enquanto uma é educação mais formal, obedecia assim, uma série de requisitos do conhecimento,
a cultura já era diferente. E a gente sentia que precisava de fazer uma separação. Então, eu sentia essa necessidade. E tinha esse prédio construído pelo ex-prefeito Jairo, maravilhoso, muito bonito, e precisava de vida. Então, com base nisso, eu criei então, a Fundação Cultural de Itabira, né, em 85, e damos prosseguimento às suas atividades. Mais tarde, por provocação do núcleo drummondiano, que era um grupo de mulheres que estudavam e falavam sobre Drummond, pediram então que colocasse como Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Como era o maior poeta, não só de Itabira, do estado, mas praticamente do Brasil, não tivemos dúvida, né? Então encaminhamos uma lei para a Câmara colocando Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. E assim ela deu-se o seu prosseguimento normal. A partir do momento que oficializou como Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, eu acho que ganhou um outro patamar, né? Ajudou a nacionalizar ainda mais a cultura de Itabira, porque o Drummond já era internacional. Então, né, trouxe para Itabira um foco, né? Quando aconteceu a morte do Drummond, né, que a Fundação resolveu fazer essa homenagem ao ilustre poeta, nós estávamos aqui também, junto com Miriam. Aí lembro que o Lelinho, a Andréia trabalhavam aqui também. Eu e o Joaquim Primo, que era meu parceiro, até hoje, que até meu compadre, né, meu parceiro, nós participamos do primeiro aniversário da Fundação Cultural, apresentando um show nosso lá dentro da Fundação, no primeiro aniversário da Fundação. Mas especificamente na Fundação, assim que foi criado o Estatuto e assumiu como superintendente a Cacá Amoroso, ela me convidou para que eu também participasse da equipe, exatamente por todo esse trabalho anterior que a gente já havia feito na cidade. Desde a fundação do Cineclube, do grupo de teatro que a gente conseguiu, junto ao governo Jairo Magalhães, trazer, né, para que efetivasse esse grupo, que era um anseio aí de um grupo da juventude, digamos assim, estudantil da cidade. Ela me convidou para ir para a Fundação para coordenar oficinas. E a minha história toda na Fundação foi em volta das oficinas de arte, né? Tinha festival que eu coordenava 80 oficinas. André era uma pessoa de fácil convívio, sabe? Com pessoas simples, que a cultura popular você convive com pessoas mais humildes. André conseguia fazê-los vir aqui na Fundação, reunia com ele. Então, por exemplo, eu juntamente com o André Brandão, a gente fazia parte do Departamento de Cultura Popular. Então, nós fomos atrás desses grupos. O que temos? Quais são as representações culturais que nós temos, né, aqui em Itabira naquele momento? A gente tateava muito. Então, eu me lembro, a gente, como, né, participante aí do Departamento de Cultura Popular, a gente foi atrás, por exemplo, dos grupos de Marujo. O Tumbaitá, ele começou no governo de Márcio Sampaio, né? Foi com Márcio Sampaio, eu coordenava. Era interessante, porque tinha um objetivo, porque nessa época as marujadas pertenciam à Fundação. Então, a gente envolveu todos os componentes eram das marujadas, né? Tinham 50 tambores no palco, era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Preservar e difundir a manifestação cultural de base em seus aspectos folclóricos e criativos. Para Jarbas Cardoso, através deste trabalho pretende-se resgatar a tradição da dança e da música dos grupos folclóricos. E aí foi um período que o Tumbaitá teve um processo muito de participação, não só dentro da cultura popular da cidade, sabe? Era mais efetivo, era um trabalho junto com os grupos, né, com a matriz principal, que é a raiz mesmo do grupo, que são os grupos de Marujo aqui da cidade, né, que a gente deve muito respeito, especialmente pelo trabalho ser feito com base nesses grupos. Porque em Itabira tem o grupo folclórico mais autêntico das Minas Gerais.
há uma vontade explícita de que a Fundação dê voz à população, no sentido que, já que nós temos trazido muitos eventos externos, agora vai ser a vez de criar condições para que a população itabirana e mesmo da região possa mostrar também o que faz artística e culturalmente. Então, este ano vai ser fundamentalmente o ano da cultura popular. Eis do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E admira aquilo que você ama e que você conhece, né? Você só vai amar o que você conhece. Então Itabira precisava de um gás com relação ao Drummond. Então a gente teve a ideia dos Drummondzinhos. E aí foi uma coisa de doido, porque o lançamento dos Drummondzinhos foi um dia antes do aniversário de Drummond, foi no dia 30 de outubro de 2001. Um projeto na Câmara Municipal, que era um projeto para a criação do programa Drummondzinho. Nós fomos convidados a participar. E aí sim foi uma mudança de vida para todos nós. E a gente foi da primeira turma. A Fundação dava para a gente todo o suporte, a gente tinha suporte já de alimentação, a gente tinha suporte de transporte. A gente começou a conviver com o Centro Cultural, naquela época a gente chamava de Centro Cultural, a gente usava muito essa expressão, vamos para o Centro Cultural. Então a gente ficava praticamente ali o dia inteiro e buscando entender o nosso papel, entender como que a gente poderia realmente colaborar com essa Itabira cultural. Então eu falo que eu sou muito privilegiado de ser da comunidade da Pedreira e ter a oportunidade de participar desse programa. Então esse programa formatou a minha vida e me encaminhou para o adulto que eu sou hoje, né? Estive nesse programa de 8 até os 18 anos, tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, estudar as suas poesias, acompanhar grupos de turistas pelo Museu de Território e Caminhos Drummondianos, me apresentar enquanto Drummondzinho, né, declamando as poesias do Drummond. Então a minha relação com a Fundação Cultural, ela começa na infância, aos 8 anos de idade. Drummondzinhos, olha que projeto maravilhoso que nós temos aqui e que já foi apresentar em Cabo Verde, em Portugal, através de outros governos. Então eu acho que a tendência da nossa cultura itabirana é crescer mais ainda. É um projeto que eu tenho a alegria de saber assim, que mudou a vida de muita gente. Tem menino hoje espalhado por todo canto, né? Tivemos esse superintendente, tem dois que estão na França, tem outros que estão em outros lugares, até em outros países. Então, assim, e outros que são donos de casa, felizes por ter participado. Outros que acharam o seu caminho. Mas naquele momento, para alguns, Drummondzinhos foi uma tábua de salvação. Pela primeira vez, após o início das reformas, os Drummondzinhos foram conhecer a casa onde o poeta Carlos Drummond de Andrade passou parte da infância. O local é muito grande e foi construído no século XIX por Joana da Costa Lage e herdada por Carlos de Paula Andrade, pai do poeta. E aí começamos a correr atrás para poder conseguir o recurso. Não tinha. A gente tinha um recurso para o Festival de Inverno, um projeto do Festival de Inverno aprovado em lei de incentivo. O que eu fiz? Procurei o diretor da Fiat na época, que era o Marco Antônio Lage, que é o atual prefeito. Falei, Marco, patrocina o festival e a gente vai pedir à prefeitura para poder comprar a casa. E vamos fazer um bem bolado de uma parceria, né? Para a gente poder viabilizar essa aquisição desse imóvel. E aí a prefeitura adquiriu a casa de Drummond. Lá no início dos anos 2000, na época do centenário, onde Itabira e o Brasil comemorava o centenário de Carlos Drummond de Andrade, eu, como diretor da Fiat, eu procurei atuar e ajudar com investimentos culturais em Itabira, na reforma, na aquisição do casarão, que hoje é a casa de Drummond, exatamente porque, desde sempre, como cidadão, e como cidadão itabirano, como gestor de uma grande empresa que investia em cultura, eu percebia que seria uma contribuição importante para Itabira, porque a cultura, desde sempre, sempre foi e será uma alternativa de desenvolvimento social, humano, desenvolvimento econômico de uma cidade, de um território. Carlos Drummond de Andrade nunca se esqueceu da terra natal. Itabira sempre esteve presente nos versos do poeta, o
que pouca gente sabe é que em 1939, Drummond, ao lado do amigo Luiz Camilo de Oliveira Neto, lutou pela criação da primeira biblioteca pública de Itabira, biblioteca que hoje leva o nome do político e escritor itabirano. Um dos objetivos da criação da Fundação Cultural foi para que abrigasse a biblioteca pública, né? Que esse era um anseio da população que tivesse essa biblioteca pública, e também era um desejo grande de Carlos Drummond de Andrade. A biblioteca tem tanto conhecimento, não tem lugar no mundo que tem tanto conhecimento como a biblioteca tem. E o livro é sempre nosso companheiro, nosso ajudante aí, dentro do nosso caminhar aí na vida. Eu tinha uma relação muito estreita com as escolas, de contar histórias, recitais de poesia nas escolas. Recebia muitas crianças lá na fundação, e aí a gente começou um grupinho, né? Que tinha uma demanda muito grande de fazer teatro e recitais de poesia, pois eu estava na Fundação Drummond. Num ambiente que é muito agradável, a biblioteca assim, é um lugar fascinante, para trabalhar, é um lugar fascinante para ter ideias, e é um lugar onde as pessoas se harmonizam, se dão bem, um local de trabalho que você tem prazer de todo dia acordar e pensar, eu vou para a biblioteca. A Prefeitura de Itabira, através de um grande evento realizado na última sexta-feira, deu início oficial às obras de construção do Memorial Carlos Drummond de Andrade. Inauguramos o memorial debaixo de uma chuva. Parece que São Pedro estava querendo testar a nossa resiliência. Porque eu vou falar, eu punha uma letrinha daquele lá, memorial, a letra caía, porque chovia e não colava. O memorial foi construído muito rápido, né? Acho que se o memorial, me lembro bem, aquela correria toda, foi uns 2 meses, fizeram o memorial aqui. Eu lembro que a Altamira esteve com o Niemeyer, né? Depois o prefeito foi junto com Altamir, no Rio de Janeiro. Itabira é importante porque Drummond, nascido em Itabira, se materializa aqui novamente, torna a nascer dentro do seu município. Esse memorial, ele é importante não só para Itabira, mas para o Brasil e para o mundo, porque são 2 modernistas, uma escritora e um arquiteto. Aqui é um lugar muito legal. Eu venho aqui muitas vezes para ver, por exemplo, as obras que são muito legais e retrata a vida de Carlos Drummond de Andrade. Aqui vai funcionar o Centro Cultural Fazenda do Pontal, com sala de exposições, loja de artesanato, cantina e auditório. O local será mais um ponto turístico em Itabira e promete ser um marco no ano do centenário do poeta Carlos Drummond de Andrade. Essa casa ela foi reconstituída, né? Não foi reconstruída, é uma reconstituição. Então, onde não tinha a madeira original, foram colocadas vigas, né, de ferro. E é um material que ficou guardado, né, durante mais de 30 anos, catalogado, e o material com a parte apodreceu, uma parte queimou, e o que sobrou está todo aqui aproveitado. E aí a gente abriu com uma exposição, né, maravilhosa, com a Adélia Prado, com outras apresentações. E isso aqui é um espaço que estava no inconsciente coletivo de Itabira, do itabirano, há mais de 30 anos. Então, a partir do momento que a gente inaugurou a Fazenda do Pontal, isso virou um ponto, todo mundo vinha trazer alguém aqui, ou que já morava na cidade, ou que vinha visitar a cidade, virou um ponto, né, de fotografia, de comemoração, de celebração, né, que mexeu com a nossa comunidade, né? Quando o Paulinho da Viola, quando a Fundação convidou o Paulinho da Viola para fazer um show ali na Praça do Areião, ele veio com a família. E o Paulinho da Viola fez questão de conhecer a Fazenda do Pontal. E viu aquelas braúnas, os jacarandás, né, aqueles mourões, aqueles pilares de madeira, né, carregados de memória drummondiana e da vida rural itabirana. Ele se emocionou muito, ele passava a mão naquelas madeiras e disse, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu precisava ter vindo aqui para vivenciar essa experiência. Dia 16 de agosto de 94, eu comecei no Coral da Fundação. Nunca mais parou. Para mim foi assim, uma experiência, porque a gente canta na igreja, a gente nunca tinha cantado a 4 vozes.
Então eu cheguei para mim, eu fiquei assustadíssima, muito assustada, porque 4 vozes cantando, eu não vou aprender isso. Mas a gente sempre tem as almas boas, né, que eu digo, né, são pessoas que vê que a gente tem jeito para a coisa e querem ajudar. A fundação sempre foi muito dependente orçamentariamente da questão da prefeitura. E a gente sempre discutia, mesmo ainda nesse início, e isso não se efetivou muito concretamente, mas a gente sempre discutiu formas de que a fundação se tornasse realmente o mais independente possível dessa questão financeira. Os recursos têm condições para isso, para a gente talvez conectar mais com a iniciativa privada, para poder pensar em negócios, em produtos. E às vezes o artista em si ele tem certa dificuldade, ele muito focado na arte, ele esquece esse lado comercial e é normal, o talento dele não é tanto para negócio. Por isso que a gente precisa conectar mais com esses atores que pensam em negócio, que transformam isso para a gente levar e trazer retorno. E esse investimento, ele trazia retorno na área de saúde, ele trazia retorno na área de educação, na área de segurança pública e trazia um retorno muito importante, que é uma discussão muito atual que nós temos, que é a diversificação econômica de Itabira. Os locais, por fomentos federais, por fomentos estaduais, que podem fazer de Itabira um lugar muito criativo e muito produtivo e muito lucrativo em termos de cultura. Eu acho que ela precisa agora, a partir de agora, se projetar ainda mais, se preparar, se reestruturar, é o que nós vamos fazer, para que ela seja um ponto de referência na produção, na promoção de cultura em Itabira, fazendo com que a cultura, o desenvolvimento, a produção cultural cumpra o seu papel máximo, que é na formação humana, na educação da nossa gente, na produção do entretenimento, né? Nós estamos falando também aqui de entretenimento, de saúde mental, de qualidade de vida. Viver numa cidade que pulsa cultura é uma vida muito melhor. Imagina que quando o teatro abre a porta, né, o público acessa um determinado espetáculo, seja ele um espetáculo de dança, cênico, musical, o que seja, né? Ninguém imagina quantos profissionais estão ali a serviço para que aquela cortina abra e que seja ofertado uma programação de qualidade. Vim fazer um monte de improviso e olha, era essa conversa. Mesmo no solo do teatro, isso aqui hoje não é uma peça. A primeira palavra é poesia, então minha mente incendeia, poesia sai pela minha boca, mas também corre na minha veia. Se é para falar de cultura, vai ter sempre um papo reto. Cultura a gente traz na palavra, no olhar e também em cada projeto. E se é para falar de Drummond, hoje aqui eu falo com o meu coração. Estou falando de Drummond, só que hoje eu estou falando aqui da Fundação. Você viu? Você quer rima, então aguenta. Não conhece, experimenta. Se estamos falando, parabéns pela Fundação, que de idade está fazendo 40. E a palavra é Itabira. Nisso aí eu sei que eu faço a canção. Itabira é minha cidade, mas quando eu rimo eu moro no seu coração. E a última palavra era social. E nisso aqui eu faço papo reto. Sei que quando eu for falar é sempre correr pelo certo. Esse era o meu dialeto, não importa, olha só quem diria. Social é aquilo que a gente faz também com a nossa poesia. É para ser inclusivo, é para você também fazer parte. É social, é real, então bem-vindo Itabira, isso é arte. Então eu vejo a Fundação plantando sementes e colhendo belos frutos e a gente, enquanto agentes culturais, enquanto apaixonados aí pela cultura, sendo bons jardineiros aí. Nossa diversidade está no que é popular. Então, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu espero, né, para os próximos 40 anos, né, para frente aí para o futuro, é que essa força do que é popular, do que é nosso, sobreviva especialmente nessa área da cultura, que a gente possa sobreviver, ter força para ir adiante. É cada vez mais universalizar a cultura, né? Que nós possamos cada vez mais trazer coisa de fora e levar as nossas coisas, que nós temos coisas maravilhosas que podemos levar. Eu não vou estar dando conta de fazer mais, então a gente tem que ter novas pessoas, a gente tem que buscar novas pessoas para continuar, né? Para desenvolver o trabalho. Itabira é uma cidade muito rica culturalmente. Mais estrutura, né? E que venham mais pessoas, né? Mais jovens, animados, para trabalharem, né? Mais técnicos, para fazermos de Itabira uma cidade
cultural. E eu espero também que a Fundação continue pulsando cultura, né, nos 4 cantos da cidade de Itabira. Fazendo essa guarda, né, dessa história tão maravilhosa e tão relevante com a população de Itabira, dando oportunidade para que todos venham participar. Então é isso que eu espero dos próximos gestores, das próximas pessoas que irão chegar para a Fundação, né, que tenha esse carinho e tenha esse amor pela Fundação. Que inove cada vez mais, porque é um potencial de democratização cultural na cidade muito grande. Porque a cultura ela é feita assim, né, por várias mãos e é uma construção. Então acho que esse pensamento da Fundação no futuro, ele também parte da gente de estar junto e contribuir para que esse ideal aconteça. Eu penso daqui a 40 anos a gente trabalhando e fortalecendo cada vez mais esse pertencimento, para que as pessoas olhem e entendam que essa instituição ela é delas, ela pertence a Itabira. A Fundação hoje comemora 40 anos, mas a gente deseja que esses 40 se multipliquem, né? E que cada vez mais a cultura em Itabira ela floresça e se engrandeça, né? Itabira é uma cidade que respira cultura. Eu acho que a gente percebe isso andando pelas ruas, né? O patrimônio cultural da cidade é muito forte. Com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com arduras do mais, ó meu bem, serei seu guia na terra, na terra do sossego, sua beleza é o caos.